Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o crime de violação de domicílio. É o último trecho, é a última parte do título 1 daqueles crimes contra a pessoa. A gente já viu os crimes contra a vida, os crimes contra a integridade física, lesão corporal. Chegamos aos crimes contra a liberdade e a última parte, o último capítulo dos crimes contra a liberdade começa aqui pelo crime de violação de domicílio. Então vamos falar tudo o que você precisa saber a respeito desse delito, que tem correspondência, inclusive, com uma norma constitucional. A gente sabe que está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 11, a inviolabilidade do domicílio. E para dar concretude, para dar eficiência a essa norma constitucional, existe um crime chamado violação de domicílio e é dele que nós vamos tratar agora. Bora lá? Então vamos! Então olha só, como é que fica a configuração aqui do tipo? Como é que é a conduta típica? Ela é o seguinte: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Vamos destrinchar bem o que está acontecendo aqui, quais são os elementos do tipo? Então, em primeiro lugar, o tipo é entrar ou permanecer. Então, comete o crime tanto quem está fora e entra, e nesse sentido, né, sob esse aspecto, quando o crime é praticado através da modalidade entrar, ele se consuma com a entrada, com o ingresso, com a transposição do umbral. Se eu estiver tentando arrombar a porta, tentando forçar a entrada e não conseguir, haverá tentativa. O crime se consumará com efetivo ingresso, quando todo o meu corpo transpuser o umbral ali de entrada no domicílio. Enfim, então o crime é praticado através do entrar ou permanecer. Então o crime pode ser cometido por quem já está lá dentro, mas permanece. Ou seja, teve o consentimento para entrar. Imagina que eu vou à sua casa e você me deixa entrar. Então a minha entrada não foi ilícita, mas em determinado momento você me manda sair. Você fala: saia, ponha-se daqui para fora. E eu não saio da sua casa, eu permaneço contra a sua vontade. Também haverá crime de violação de domicílio na permanência. Deu para entender? Então não apenas na entrada, como na permanência. Na permanência, o crime se consuma quando eu deveria ter saído e não saí. Permaneci dentro do domicílio. Então o crime existe tanto com a entrada quanto com a permanência. Vamos seguindo. Eu tenho que entrar ou permanecer clandestinamente significa de forma oculta. Ninguém me viu entrar. Astuciosamente significa usando de uma fraude, de um engano, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Óbvio que se eu estou entrando clandestina ou astuciosamente, é porque eu estou entrando contra a vontade. Mas o legislador ele fez questão de colocar esse ou contra a vontade para dizer que mesmo uma violação de domicílio, por assim dizer, aberta, mesmo uma violação de domicílio às claras, configurará crime. Não é preciso que eu faça isso de forma oculta. Se todo mundo vê que eu saio correndo e pulo o muro da casa, houve violação de domicílio, embora não tenha sido nem clandestina, nem astuciosamente. Da mesma forma, a permanência. Eu posso permanecer de forma clandestina. Imagina que acabou a festa, você acha que todo mundo foi embora, mas eu me escondi no banheiro para permanecer clandestinamente na sua casa. Ou pode ser uma permanência aberta, escancarada, aquele exemplo que eu dei. Ponha-se daqui para fora e eu não vou. Haverá crime de qualquer jeito. Portanto, retomando, o crime é entrar ou permanecer, e essa entrada ou permanência podem ser clandestinas, ou seja, ocultas, podem ser astuciosas, ou seja, fraudulenta, eu engano alguém para poder, e a pessoa me deixa entrar, mas induzida a erro, eu me faço passar por alguém que eu não sou para entrar no seu domicílio, induzindo a empregada doméstica, por exemplo, a erro. É possível. Ou
simplesmente contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, tá certo? Pegando esse finalzinho, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. O crime ele visa proteger o morador, não o proprietário. Não é uma questão aqui patrimonial, é uma questão da liberdade de quem mora ali. Portanto, este quem de direito que pode deixar ou não deixar alguém entrar é o morador da casa, certo? Então tá certo. Então, entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Vamos compreender o que envolve esse casa alheia ou em suas dependências daqui a 2 minutinhos. Eu só quero aqui ressaltar, observando o texto da lei, que fala em casa ou em suas dependências, suas adjacências. Portanto, se a gente tiver uma casa, a gente pode pensar no jardim da casa, a gente pode pensar no ambiente fora da casa. Se a gente estiver pensando num prédio, por exemplo, que tenha garagens privativas fechadas, a gente pode pensar em entrar na garagem ali daquele morador. Tudo isso está incluído no conceito de dependências, tá certo? Então não precisa ser só naquela estrutura edificada, entrar no quintal, entrar no jardim da casa já é violação de domicílio, eu preciso entrar mesmo pela porta. Não, as suas adjacências, as suas dependências estão incluídas também. A pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Agora, vamos voltar e focar nesse elemento casa. Casa. O que é casa? Bem, eu estou aqui no meu apartamento, para mim está claro que se alguém entrar no apartamento, estará violando a minha casa, né? Você pode morar numa casa, você pode morar num sítio, numa chácara, e o lugar da sua residência é a sua casa. Mas que outros lugares? E se você morar num flat? E se você estiver hospedado num hotel? Ou se você estiver hospedado numa pensão, num albergue, e alguém entrar no seu quarto sem o seu consentimento, será que também haverá violação de domicílio? Ou seja, será que outros locais se incluem nesse conceito de casa? Olha, o legislador ficou preocupado com isso. Tanto é que ele próprio resolveu esclarecer tanto o que é quanto o que não é casa, o que se compreende e o que não se compreende no conceito de casa. Então, olha só, a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado. Então, pode ser apenas um quarto em que eu moro naquele quarto e, portanto, aquele quarto é a minha casa. Ninguém pode entrar ali sem o meu consentimento expresso ou tácito. Aposento ocupado de habitação coletiva. Por exemplo, um quarto de hotel, um quarto de motel, um quarto de pensão. Tudo isso é considerado casa, desde que esteja devidamente ocupado, né? Não precisa estar ocupado no momento. Imagina se alguém entra no meu quarto de hotel quando eu não estou lá, salvo a camareira, né? Porque em relação a ela existe consentimento. Os funcionários do hotel existe um consentimento, é até da regra ali daquele estabelecimento que se possa entrar, que os funcionários, enfim, que é o funcionário da limpeza possa ingressar e etc. Mas o fato é que se alguém estranho que eu não permiti entrar no meu quarto de hotel enquanto eu estou ocupando aquele quarto, embora eu não esteja fisicamente nele, a casa. Então, o aposento ocupado de habitação coletiva. E 3, compartimento não aberto ao público, aonde alguém exerce profissão ou atividade. Aqui é que nós temos mais controvérsias, mas veja, o meu escritório é o lugar privado onde eu exerço a minha atividade. O meu escritório é considerado domicílio? Sim. O consultório de um médico é considerado domicílio? Sim. Existe mais controvérsia quanto a lugares públicos, mas o STF já, por exemplo, reconheceu que haveria violação de domicílio em alguém que ingressa sem consentimento dentro do gabinete do delegado de polícia, né? Ali, na delegacia, existe uma certa área que é de circulação pública e existe o lugar em que fica ali o delegado de polícia, enfim, atuando, e o STF já entendeu que lá dentro do gabinete
é um lugar privado e, portanto, haveria violação de domicílio. É mais polêmico, mas é assim que os tribunais têm compreendido, que não poderia uma pessoa estranha ingressar ali sem o consentimento, porque seria um compartimento não aberto ao público. Veja que essa é a ressalva que a lei faz. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce sua profissão ou atividade. Então, o fator de distinção seria esse, se o lugar é aberto ou não é aberto ao público. Por outro lado, o parágrafo 5º esclarece: não se compreende na expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer habitação coletiva enquanto aberta, ou seja, naquelas partes comuns, naquelas partes de circulação comum. Então, entrar num hotel, no saguão do hotel não é violação de domicílio, mas entrar no quarto que esteja ocupado, aí sim, E por isso que ele fala, salvo a restrição do inciso 2 do parágrafo anterior e inciso 2, taverna, casa de jogos, outras do mesmo gênero, ou seja, locais abertos ao público. Ingressar num local aberto ao público, mesmo que ele tenha um acesso restrito, mesmo o acesso, sei lá, um cinema sem pagar ingresso, por exemplo, Isso é uma violação de domicílio? Não. Lá não se pode considerar que há um domicílio, A ideia da violação de domicílio é proteger a tranquilidade, a privacidade do morador daquele local. Então, um local no qual se ocorrem atividades públicas, um local aberto ao público, mesmo que com requisitos condicionados para que a pessoa ali ingresse, o ingresso não pode ser considerado violação de domicílio. Pode ser outro crime, mas não violação de domicílio. Discussão há sobre veículo, seu carro pode ser considerado um domicílio, A menos que você more no carro, o entendimento é que não. Então, o carro por si só, não. Agora, por exemplo, o trailer, Você mora ali, você está viajando, pé na estrada com um trailer, com esse tipo de veículo de reboque. O trailer ali é considerado domicílio? Sim. Então, em relação ao veículo, a priori não. Se você residir, dormir, tiver a sua intimidade ali no veículo, sim, acaba sendo que sim. Pois bem, vamos então aqui voltar. Deixa eu voltar aqui para o tipo penal para a gente compreender o seguinte. Estou voltando aqui. Então, o crime é entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. O legislador se preocupou em dizer o que é casa e ele se preocupou também em dizer o que não é casa, Então ele se preocupou com isso. Mas ele se preocupou com uma outra questão. Ele se preocupou em dizer quando você pode entrar na casa alheia sem consentimento. Até porque a própria Constituição já faz uma ressalva à inviolabilidade do domicílio. Então o legislador penal, afinado com a Constituição Federal, também disse, na verdade a Constituição ela veio depois do Código Penal, essa é a verdade, então eu diria o constituinte aí fazendo um pouco coro ao legislador penal, o constituinte já disse quando se pode ingressar numa casa e o Código Penal também diz quando se pode ingressar numa casa. Notem que não são exatamente as mesmas hipóteses, as do Código Penal e da Constituição. Tem um pouquinho de diferença, pelo menos na redação tem um pouquinho de diferença. Vamos ver quando que o legislador diz que é possível ingressar numa residência. Olha só. A primeira coisa interessante notar o jeito que o legislador se refere. Ele fala o seguinte: não constitui crime de violação de domicílio. E essa, portanto, são situações de atipicidade. São situações que não se enquadram no tipo. Nesses casos, o fato vai ser atípico, tá certo? Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. A Constituição também fala que é permitido o ingresso
durante o dia, mediante ordem judicial. Então essas duas, digamos, redações são um pouquinho diferentes, mas devem ser compatibilizadas. É permitido ingresso durante o dia com ordem judicial, ok? Quando ele fala aqui com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência, você tem que interpretar isso à luz da Constituição, que exige essa reserva de jurisdição, beleza? E 2, qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Lembra que a Constituição, ela permite o ingresso mesmo à noite. Estamos falando do ingresso sem consentimento, ok? Porque o ingresso com consentimento, aí obviamente não é violação de domicílio. A violação de domicílio exige ausência de consentimento. Então já estamos trabalhando com essa hipótese de que não há consentimento. À noite, quando a Constituição permite o ingresso durante a noite? A Constituição permite o ingresso durante a noite em situação de flagrante delito, de desastre, ela fala, ou para prestar socorro. Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Aqui o código diz de uma forma um pouquinho diferente, ele fala quando algum crime está sendo ali praticado, o que significa flagrante delito, ou na iminência de o ser, né? Que eu poderia considerar aqui o permissivo legal de prestar socorro, ou mesmo de uma situação ali de iminência de flagrância, de iminência de flagrante. Então, nesses casos, é permitido o ingresso e não se considera que essa conduta tipifica violação de domicílio. Beleza? Ótimo. Então, nesses casos, não haverá crime de violação de domicílio. Mas eu quero acrescentar mais uma situação aqui, que é a situação em que a violação de domicílio tem como objetivo a prática de outro delito. Quando a violação de domicílio é uma conduta que é o meio para a prática de outro delito, por exemplo, a violação de domicílio para, posteriormente, a prática de furto, a violação de domicílio para a prática de um homicídio, enfim, né, a prática de um roubo, a prática de um crime no interior desse domicílio. Quando a conduta da violação de domicílio é realizada como meio necessário para a prática, para a ofensa de outro bem jurídico, para a prática de outro crime, aplica-se aqui o princípio da consunção e o crime fim absorve o crime meio. Então você não vai ver a violação de domicílio sendo punida, seja quando ela é permitida, aqui nas hipóteses do parágrafo 3º, seja quando ela é apenas um meio para a prática de um outro delito. Muito bem. O legislador também previu, aqui no que toca a violação de domicílio, ele previu circunstâncias qualificadoras. Então ele disse o seguinte, que se o crime, aqui tem 2 parágrafos, saiu errado, mas é um parágrafo só. Se o crime é praticado durante a noite, ou em lugar ermo, ou com emprego de violência, arma ou 2 ou mais pessoas, portanto são 5 hipóteses que qualificam o crime: noite, local ermo, local, portanto, isolado, violência, arma, qualquer espécie, ou 2 ou mais pessoas, a pena vai ser maior, vai ser uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Se houver violência, essa violência aqui, leia-se violência contra a pessoa. Se para a violação de domicílio houver violência contra a pessoa, o crime relacionado à violência contra a pessoa, lesão corporal, por exemplo, vai ter sua pena somada, concurso material obrigatório, sua pena somada à violação de domicílio. Veja, é diferente da situação que eu falei antes, em que a violação de domicílio tem como objetivo a prática de violência contra a pessoa. Aqui não. Aqui, para violar o domicílio, eu empreguei violência contra a pessoa. É diferente. E aí, o crime vai ter uma forma qualificada e uma pena somada. Que mais que a gente tem de importante para falar sobre a violação de domicílio? A violação de domicílio é um crime, um exemplo bem clichê de crime de mera conduta. O que é um crime de mera conduta? Ele não exige e nem prevê nenhum resultado naturalístico. Então não é preciso que o agente queira nenhuma finalidade especial. Imagina que alguém entrou na minha casa para dormir no meu sofá, para tomar banho no meu banheiro,
para fazer faxina na minha cozinha. Eu li há algum tempo atrás uma notícia, eu confesso que eu me identifiquei com a notícia de uma pessoa, de uma americana, que violava as casas para faxinar lá dentro, né, para limpar as casas. Sabe que americano é meio acumulador, né, não é muito fã ali daquela faxina grossa que nem a gente gosta aqui no Brasil. Bem, essa americana, não sei por que cargas d'água, violava as casas dos seus vizinhos para limpar a casa. E isso é crime de violação de domicílio. Então não é necessário que haja nenhum objetivo específico. Ao contrário, se houver um objetivo específico que seja em si um crime, pode haver a consunção, pode haver a absorção. Então não é necessário que haja nenhum objetivo específico e não é necessário que haja qualquer resultado naturalístico. A mera entrada ou permanência sem consentimento de quem de direito já tipifica o crime na sua forma consumada. É um crime de mera conduta. Agora, apesar de ser um crime de mera conduta, isso é coisa que muita gente se equivoca, apesar de ser um crime de mera conduta, ele admite perfeitamente a tentativa. Por quê? Porque ele tem um iter criminis. Eu posso tentar entrar e não conseguir. Imagina isso mesmo, que eu estou tentando ali, forçando a porta e não consegui entrar. Lembra que o crime se consuma quando houver a transposição do umbral de entrada, quando o sujeito passar o seu corpo pela entrada. Digamos que ele fique preso na janela, tentando entrar, mas não consiga entrar. Ele fica ali entalado na janela, o morador chega e chama a polícia. A polícia vai lavrar um boletim de ocorrência por uma tentativa de violação de domicílio e não por uma violação de domicílio consumada. Então é um crime de mera conduta, mas que só se consuma com a efetiva entrada. Caso ela não ocorra por motivos alheios à vontade do agente, haverá tentativa. Gente, vimos tudo o que há para ser visto a respeito do crime de violação de domicílio. É isso. Sobrou alguma dúvida? Ficou com alguma pulga atrás da orelha? Algum ponto que não foi esclarecido? Escreve aqui que a gente elimina as dúvidas aqui no canal. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Mua!